Hoje é o dia que o Senhor fez. Você já declarou nesse dia que você foi perdoado, justificado e lavado pelo sangue de Jesus? Vamos fazer isso nesse momento, no 3, 1, 2, 3. Diga: eu fui perdoado, lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Se você ainda não fez isso, cumprimente a pessoa que está ao seu lado. Diga para ela: meu irmão, lembre ela, você foi perdoado, você foi justificado, você pode entrar com ousadia nos santos dos santos e desfrutar da doce e gloriosa presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Abra comigo no Salmos, capítulo 103, do versículo 1 ao 5. A palavra do Senhor diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como águia. Esses salmos é um salmo que contém todas as bênçãos que nós precisamos na nova aliança. Primeiro, nós precisamos de perdão dos pecados. Um dos motivos pelo qual você pode ter intensidade, ousadia na presença de Deus nessa noite, é porque todos os seus pecados, eles foram perdoados, eles foram cravados há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. Mas a Bíblia também diz que o Senhor, além de perdoar as nossas iniquidades, Ele sara as nossas enfermidades. Se você precisa de cura nessa noite, eu quero te dizer que o Senhor é a sua cura. É Ele quem traz saúde para o seu corpo. É o Senhor quem cura todas as suas enfermidades. Se você crê nisso, diga amém. E Ele te coroa de graça e misericórdia, e Ele farta você de bens na tua velhice. O Senhor, Ele está prometendo que você terá uma vida abundante e próspera na presença dEle. Quantos querem desfrutar disso? Diga amém. Por isso, nesse momento, eu quero que por alguns minutos, deixa eu te dizer algo. Nós temos aprendido aqui que uma das maneiras de você receber algo de Deus é quando você crê e fala, é quando você crê e confessa. Não tem como você apropriar das promessas sem falar, sem confessar. Por isso, nesse momento, por alguns minutos, você vai proclamar e declarar as bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, as promessas. Você vai declarar: o Senhor é quem me coroa de graça e misericórdia, porque eu fui perdoado, eu posso acessar todas as bênçãos disponíveis para mim. Você crê nisso? Levante a sua voz agora em autoridade, comece a proclamar e a declarar em alto e bom som, para que o inferno estremeça. Oh Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito de Deus, aleluia. Senhor, o Senhor é quem coroa a nossa vida com graça, ó Deus, e misericórdia. O Senhor é quem nos redime da cova, ó Deus, e nos coloca numa posição de graça e favor. É por isso, ó Deus, que nessa noite nós cremos, ó Deus, que o Senhor moverá, derramando a sua abundante graça, ó Deus, movendo sobre as nossas vidas com o teu rio vivo e abundante de glória, e fazendo, ó Deus, com que nós desfrutemos e experimentemos de maneira abundante da sua infinita graça.
Diga comigo assim, diga em fé, eu creio. Diga em fé, eu creio. Nessa noite, que o Espírito de Deus está sobre mim, e eu desfrutarei de céus abertos sobre a minha vida. Diga, porque eu fui perdoado, justificado. Diga assim, o sangue foi aplicado sobre a minha vida. Por isso hoje eu posso desfrutar com liberdade na presença de Deus. Diga assim, eu fui justificado, curado. Por isso hoje eu posso desfrutar de favor multiplicado sobre a minha vida, no nome de Jesus. Diga glória a Deus, diga aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Vamos cantar uma canção ao Senhor, aleluia. Senhor, Tu és adorado neste lugar. Exalte o nome dEle. Declare. Antes de eu falar, Tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Ele é tão bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Diga em fé. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, tão grande é o Teu amor, Senhor. Te adoramos neste lugar. Inimigo eu fui, mas Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens Sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, Teu amor seja derramado sobre nós. Só o Teu amor, Jesus. Só o Teu amor. Declare. Traz luz para sombras, escala montanhas. Sim, Ele faz. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Erga sua voz e diga. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras. Oh, glória, Ele traz, sim.
dispara sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Tão grande é o teu amor, Jesus. Tão grande, maravilhoso. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa, oh, só pra me encontrar. Sim, Senhor, não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, Senhor, tão grande é o teu amor, Jesus. Aleluia. Obrigado, meu amor, Espírito Santo, Espírito de Deus. aleluia, Aleluia. aleluia. Som. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, abraça a pessoa que está do seu lado. E por alguns minutos, comece a invocar pela presença gloriosa do Espírito. Ó Senhor Jesus, ó Espírito de Deus, ó Espírito de Deus. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas nessa hora. Deixa o Espírito fluir através de você. Deixa o Espírito transbordar no seu interior. Oh Espírito Santo, ela mandará bacererere alamar. Oh rererere candororobo reremai. Ela mandala bacererere. Ela mandala balabacererere elemai. Rolobo corolobo elemai. Deixa o Espírito fluir do seu interior. Deixa o Espírito fluir do seu coração. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas. A unção viva e abundante do Espírito sobre nós. Oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus. Ela manda lá baixererere, ela mata. Espírito Santo, oh Espírito de Deus, Espírito Santo, seja bendito, Senhor, seja bendito nessa noite, seja glorificado nessa noite, ó Senhor Jesus, ó Espírito de Deus, Espírito de Deus, oh rabalabaxerererererere, yalamá.
Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, oh aleluia. Queridos, eu quero que ainda por alguns minutos você junto com o seu irmão, há um rio de Deus querendo fluir entre nós nessa noite, você crê nisso? E a maneira desse rio fluir e ganhar forma e proporções maiores é à medida que você fala, é à medida que você insiste com Deus. E o Espírito de Deus quer fluir através de você para abençoar esse lugar e esse ambiente com a unção dele, através de vidas ungidas que se uniram para invocar pelo seu nome, amém? Por isso nesse momento eu quero que você vai declarar agora, esse é o momento de nós nos enchermos do Espírito, de nós invocarmos o Senhor e transbordarmos nele. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5 versículo 17, enchei-vos do Espírito falando. Essa é a maneira de nós nos enchermos. Quantos querem transbordar no Senhor? Você quer mesmo? Você quer gastar tempo com Deus nessa noite? Você quer sair daqui cheio da glória, do perfume, do aroma, do rio de Deus? Abraça a pessoa que está ao seu lado. De 2 a 2 agora. Você vai começar a clamar. Você vai falar em voz alta. Você vai declarar. Se você ora em línguas, você vai deixar o rio de Deus fluir de você com oração em línguas. Mas insista com Deus nessa noite. Há um rio abundante do Espírito liberado sobre nós. Oh Espírito de Deus, Espírito de Deus, oh rabalabaxerererere candolobo, relamandalábacerererere. Espírito Santo, Senhor, vem com o teu rio de glória, ó Deus, e renova cada coração nessa noite. Ó Deus, vem com o teu bálsamo, ó Deus, e com teu rio abundante, ó Deus, e quebra nessa noite, ó Deus, toda prisão, ó Deus, todo sofisma, toda incredulidade, ó Deus, e tenha liberdade para fluir de maneira abundante, para fluir de maneira gloriosa. Ó Espírito de Deus, ó rio abundante do Espírito, oh rabalabaxerererere alama, robocotolobossorobodolobo xererere, relamandalabacerererere alaba, relamandalabaxerererere alama, robocotolobo xererere alama, rabalabacererere. Espírito de Deus, Espírito de Deus, seja cheio nessa noite do Espírito Santo. Receba mais da vida, da glória, da presença do Espírito de Deus. Oh Espírito Santo, rabalabaxererere yalamar. Espírito Santo, Espírito Santo, oh Espírito de Deus, Espírito de Deus, oh rabalabaxerererere yalamar. Aleluia, 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 aleluia. Oh Espírito de Deus, aleluia. Não vou afundar, vamos adorar o Senhor nessa hora. Pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Aleluia.
de novo. Eu creio em Ti. O fogo não me queima, as águas não vão afundar, pois estás comigo. Não estamos sozinhos, Senhor. No esconderijo, não estou sozinho, Tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em Ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. eu creio em Ti. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em Ti. E o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. Em Ti, meu Deus. Em Ti, meu Deus. Confiamos em Ti, Senhor, porque Tu és digno. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em Ti. Haja o que houver. Só a igreja. Aleluia. Eu creio em Ti. Eu não vivo, mas eu vivo. Irás prover de novo. Eu creio em Ti. Cura, que salva, que liberta. Confiamos no Seu poder, no Seu poder. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Mas eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em Ti. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos em Ti. Confiamos em Ti. Confiamos em Ti, Senhor.
Eu creio em ti, eu não vivo. Oh Espírito de Deus, oh Espírito Santo, Espírito de Deus. Essa é a promessa de Deus para você. Todas as promessas de Deus irão se cumprir na sua vida, cada uma pelo Senhor nesses dias. Eu quero declarar sobre a sua vida, você que chegou aqui precisando de receber um milagre da parte de Deus de cura, o Senhor irá prover a cura sobre a sua vida. Na verdade, o Senhor, Ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades. A cura já foi liberada sobre a sua vida. Você que crê e precisa familiar, o Senhor é a sua restauração. Você que precisa de uma provisão financeira, o Senhor é o seu Jeová Jirê, o Deus provedor. Você crê nisso? Você crê que o Senhor é o nosso Deus que nos supre de cada uma das nossas necessidades? Eu quero que nesse momento você pegue a sua ficha de estar nesse ambiente, meu querido. Esses dias são dias de Deus manifestar milagres sobre a sua vida. Você irá testemunhar daquilo que Deus irá fazer na sua vida nesses dias de jejum. Por isso, se você está com a sua família, com a sua esposa, com o seu cônjuge, vocês irão declarar que cada um dos seus alvos irão se concretizar para a glória de Deus. Quantos têm fé para proclamar agora? Faça isso agora no nome de Jesus. Você que é solteiro, está sozinho, procure uma pessoa junto com você, de 2 a 2. Comece a proclamar agora em autoridade. Comece a declarar que cada um dos seus alvos, o Senhor irá suprir. Ó Deus, o
Espírito de Deus, eu quero, ó Deus, abençoar e declarar sobre a vida de cada um dos seus filhos nessa noite. Ó Deus, o Senhor é o Deus que move em famílias. Ó Deus, aqueles que têm clamado nesses dias por uma restauração familiar. Tu és o Deus que quebra toda corrente maligna que resiste, ó Deus, aos lares e aos casamentos. Eu declaro nessa noite que o Teu Espírito opera, promovendo, ó Deus, restauração, ó Deus, de casamentos, ó Deus, restauração de lares. Pai, eu declaro que nessa noite o coração, ó Deus, de cônjuges se convertem um ao outro, promovendo reconciliação, restauração. Ó Espírito de Deus, o Senhor remove todo jugo, todo peso de condenação, ó Deus, que lares e casamentos estejam passando nessa noite. Quero declarar que o Teu Espírito move de uma maneira especial e gloriosa, no nome de Jesus. Queridos, eu sinto Deus, eu não sei se você tem orado por isso, mas à medida que nós estávamos orando, eu percebi o Espírito Santo entrando em lares e quebrando correntes malignas que estavam resistindo os casamentos. Quero declarar sobre a sua vida, meu irmão, assim como o pastor Aloysio disse hoje na live dos testemunhos, a 12h30, você irá experimentar. Salmo 103, do versículo 1 ao versículo 5, são as bênçãos de Deus para a sua vida nesses dias. Você vai experimentar. Você já foi perdoado, mas você será coroado de graça e misericórdia. Você será visitado de abundância. A sua casa será plenamente restaurada. Você crê nisso? Levante os seus alvos pessoais. Diga assim: eu creio. Diga em fé: eu creio que nesses dias eu verei a manifestação do Senhor sobre cada alvo. Cada um dos meus pedidos serão atendidos, e eu testemunharei os milagres de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa. Eu desfrutarei de abundância e de favor multiplicado na minha vida, no meu casamento, nas minhas finanças, em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém, queridos. Vamos orar nesse momento. Nós estamos orando nesses dias pela instalação dos forros aqui da videira da Arena Bueno. E esse é um grande desafio, porque presta atenção, tudo que envolve o reino, a obra de Deus, às vezes tem resistências. O pastor Aloysio mencionou a respeito da resistência que está na execução. Resistência. E nós sabemos que isso é resistência espiritual. E a resistência espiritual nós combatemos ela em oração. Por isso, nós vamos orar, queridos, e eu quero que você concorde comigo nessa oração. Nós vamos orar e vamos declarar que a execução dessa obra, ela será acelerada. Os profissionais, eles vão produzir 10 vezes mais. Você crê nisso? Você crê que o Senhor é poderoso para fazer isso? Eu quero que você se junte com mais 2 ou 3 pessoas. Você não vai fazer isso sozinho, porque nós vamos comandar agora no mundo espiritual contra toda resistência que tem de alguma maneira tentado impedir o avanço dessa obra. E você vai decretar no mundo espiritual que é quebrado, anulado no nome de Jesus. Quantos estão comigo aqui nessa noite? Quantos creem que essa colocação, a conclusão de toda essa obra é a vontade de Deus? Você crê nisso? Quantos se unem a mim nesse momento em oração, juntos com mais 3 pessoas? Eu quero ouvir sua voz agora comandando contra toda obra maligna, contra toda resistência do diabo. Nós ordenamos agora em nome de Jesus, contra todo espírito maligno que tem tentado resistir, que tem tentado atrapalhar a execução dessa obra. Declaramos agora que todo demônio das trevas que foi direcionado para tentar resistir essa conclusão de obra, nós declaramos agora que é cancelado, é anulado no nome de Jesus. Declaramos que até o dia 15 de maio tudo estará executado. Declaramos que toda resistência
é anulada, é quebrada no nome de Jesus. Nós declaramos agora em nome de Jesus, liberada a execução, liberada a execução dessa obra. Declaramos e abençoamos cada profissional envolvido nessa construção. Declaramos que são abençoados, são guardados do acidente, da enfermidade, são guardados de toda seta maligna, de prostração e desânimo. Declaramos e abençoamos essa execução de obra, e declaramos no nome de Jesus que essa obra avançará. Declaramos na autoridade do nome do Senhor que cada profissional irá produzir 10 vezes mais, e nós veremos a aceleração dessa obra para a glória do nome do Senhor. Diga aleluia, diga glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Meus queridos irmãos, vamos orar também nesse momento pelas finanças da igreja. Deixa eu te dizer uma coisa: todas as vezes que a igreja tem uma necessidade, surge diante de você uma grande oportunidade. É sempre uma grande oportunidade semear em algo que nós acreditamos que é a vontade de Deus. Nós estamos diante de uma necessidade, é verdade, mas acredite, às vezes a necessidade da igreja é apenas um pretexto que Deus usa para levar você a semear com ousadia e intrepidez. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que se você tem vivido dias de escassez, de luta financeira, ao orar pela vida financeira da igreja, você vai estar sendo participante da unção de prosperidade que existe sobre a videira. Nós somos uma igreja próspera, meu irmão. Há uma unção de prosperidade sobre a vida do pastor Aloísio, sobre o ministério, e todas as vezes que nós vemos a bênção de Deus sobre esse lugar, é impressionante. Olha onde nós estamos. Há um ano atrás era impensável estarmos reunidos aqui. Olha onde nós estamos. Quero te dizer algo: da mesma medida de abundância que nós iremos experimentar, você irá experimentar também. Você crê nisso? Por isso, essa é uma oportunidade. A necessidade da igreja é uma oportunidade para você, para mim e para você. Nós vamos semear e nós vamos ver a promessa. Não é barganha, você não vai fazer barganha com Deus. Você vai apenas desfrutar de uma promessa de colheita abundante, porque esse terreno é muito fértil. Você crê nisso? Eu quero que você dê as mãos para a pessoa que está ao seu lado em sinal de unidade, e nós vamos orar pela vida financeira da igreja. Você vai profetizar abundância, suprimento. Nós precisamos de 2 milhões de reais para a execução desse forro. Eu creio que o Senhor já liberou essa bênção. Você crê nisso? Comece a profetizar agora. Comece a declarar em autoridade. Espírito de Deus, Pai, nós declaramos o nome de Jesus. Suprimento abundante dos céus. Ó Deus, eu quero declarar no nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor moverá de uma maneira extraordinária sobre nós, como igreja. Abençoamos essa obra, declaramos que a provisão será completa. Tu és o Deus que, ó Deus, move de maneira extraordinária. Tu és o Deus que libera, Senhor, de uma maneira abundante a tua provisão. Por isso eu quero declarar nessa hora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor dará a provisão. Deus dessa bênção. Serão dias de abundante suprimento. Serão dias de graça sobre nós, de favor multiplicado sobre nós, de vida abundante sobre nós como igreja. Ó Espírito Santo de Deus, o Senhor moverá sobre nós, quebrando toda cadeia, e declarar
Aleluia. Eu quero que você pegue seu envelope de oferta do forro, da campanha do forro. Nós temos desafiado cada família a ofertar R$1.000. Eu quero te dizer uma coisa, meu querido. Eu tenho um testemunho muito especial para falar a respeito disso. Houve um dia, há uns 5 anos atrás, em que o Espírito Santo levou eu e a minha esposa a plantarmos uma semente em uma determinada campanha. E essa semente, pastora Luiz, era a semente da minha casa. Para a glória de Deus, foi impressionante. Deus falou comigo e depois falou com a minha esposa, sem a gente ter conversado. Plantamos aquela semente. E sabe o que aconteceu? Depois de 2 anos, Deus me deu a minha casa, do jeito que eu pedi. E o que é, na verdade, do jeito que a minha esposa pediu, não foi nem do jeito que eu pedi, porque ela tinha colocado diante de Deus do jeito que ela queria, e Deus deu. Quero te dizer uma coisa: há uma promessa de colheita sobre a sua vida. Você crê nisso? Você crê que o Senhor irá mover sobre a sua vida de uma maneira gloriosa? Você irá experimentar de prosperidade abundante. Nós somos uma igreja abençoada. Você faz parte dessa igreja. Você vai desfrutar dessa mesma bênção. Levante seu envelope. Declare comigo assim: eu creio que eu sou abençoado, próspero. Diga assim: eu creio que a unção da prosperidade está sobre a minha vida. Diga assim: eu desfrutarei de abundância. Diga assim: eu experimentarei de graça sobre graça na minha vida financeira. Diga assim: portas se abrirão diante de mim e eu verei o cumprimento da palavra da prosperidade sobre a minha vida. Por isso eu declaro que eu sou abençoado e favorecido nessa noite, no nome de Jesus. Diga amém, amém, glória a Deus. Agora eu quero orar por aqueles que vão entregar a oferta hoje. Você veio com essa intenção de entregar a sua oferta hoje, ou se você vai entregar o seu dízimo, quero pedir para você, entregue o seu dízimo. Se você está planejando viajar, entregue o seu dízimo antes, não esqueça da igreja. Eu quero convidar os irmãos que vão fazer isso agora. Você pode vir aqui à frente, e eu quero orar por você de maneira especial. Você que vai entregar a sua oferta da campanha do forro, ou então você que vai entregar o seu dízimo nessa noite, vem aqui, eu quero orar por você também, no nome de Jesus. Pode sair do seu lugar enquanto nós cantamos uma canção. Aleluia. Pode vir aqui à frente. Glória a Deus. Estenda suas mãos como quem recebe da parte de Deus. Eu quero orar abençoando e declarando que portas extraordinárias se abrirão diante de você. Você experimentará de abundância, de provisão completa dos céus. O Espírito de Deus moverá sobre a sua vida de uma maneira especial. Pai, eu quero declarar sobre a vida de cada um dos teus filhos, ó Deus, que eles experimentarão de abundância, ó Deus, de suprimento completo da parte do Senhor. Quero declarar no nome de Jesus, ó Deus, que o fluir abundante da sua graça irá visitar as suas finanças, ó Deus, e eles experimentarão de prosperidade. Ó Deus, eu declaro, ó Deus, liberalidade sobre a vida dos seus filhos, e eles desfrutarão de portas abertas, de provisão abundante, de suprimento completo. Sim, ó Deus, os seus filhos testemunharão da sua abundante e gloriosa graça nesses dias, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Podem se assentar. No nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos?
Glória a Deus porque você está aqui, numa véspera de feriado, e veio buscar a face do Senhor. Você será recompensado. Por quê? Porque Hebreus 11, verso 6 diz que o Senhor é o galardoador dos que o buscam. O que é uma coisa maravilhosa, porque você está buscando a Deus, é porque você precisa dele. Ele já vai fazer um milagre na sua vida, porque você veio buscá-lo. Mas o Senhor ainda promete que Ele vai te recompensar só porque você veio buscá-lo. É claro que não tem nada de errado viajar, né? Muito pelo contrário, é uma coisa muito boa, morro de inveja. Então eu abençoo muito quem viaja, quem vai passear e descansar, mas eu digo para você, não tem descanso maior do que a presença de Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida aqui hoje. E amanhã no feriado também. Quantos vão estar comigo aqui amanhã? Aleluia. Espero que no próximo feriado você não esteja, que você possa passear, mas o melhor mesmo é você fazer como eu. Só vou viajar depois que acabar o jejum. Não é? Mas nem vai ser para passear, que o Senhor me ajude. Vai ser um tempo de bênção. Mas você vai experimentar da casa cheia. E olha, casa cheia implica que, se você nunca tirou férias, sua casa vai ser cheia de expectativa de festa. Expectativa de férias. Alguém fala, não, já tirei férias. Mas já tirou férias assim de ir para a praia, ficar no resort, algo assim? Se você nunca ficou, filho, Deus tem para você isso. Você crê nisso? Porque Deus é bom e quer abençoar você. Nesses dias, nós estamos compartilhando 21 dias de perdão total. Se você ainda não adquiriu o livro, não é? Você vai ter a oportunidade de fazê-lo em outro momento. Tem na livraria, tem irmãos, também tem, acho que deve ter alguma banca em algum lugar aí atrás. Você pode adquirir. E todos os dias nós estamos compartilhando algo a respeito do perdão do Senhor. E hoje, eu tenho certeza, Deus quer surpreender você. E Ele quer atender o pedido da sua oração, do seu coração, o clamor que está dentro de você. A base de tudo é o sangue de Jesus. A Bíblia fala, lá no começo, que o homem caiu. O homem cometeu alta traição contra Deus. E o Senhor diz, de toda a árvore do jardim, Adão, você e sua mulher podem comer livremente, porque Deus é um Deus de graça, abundância, livremente, de todas as árvores, come o tanto que você quiser, sem limite, sem restrições. Só tem uma que você não come. Essa você não come, para que você saiba, Adão, que há um Deus sobre a sua vida, e que existem coisas que pertencem a Deus, e não a você. Por que Deus instituiu o dízimo? Muita gente acha que o dízimo é uma coisa da lei. Não, não. O dízimo é uma maneira de Deus dizer, ou de você demonstrar e entender que existe uma parte que é de Deus. Do mesmo jeito que Adão podia comer de todas as árvores, mas não podia comer de uma só. Hoje o Senhor diz, você pode usufruir de tudo, mas separa 10% para mim. Se você pega aquilo que é de Deus, você vai incorrer no mesmo problema de Adão, lá no Éden. Não é? Não confiou na palavra de Deus, da Bíblia que ele caiu, e o salário do pecado é a morte. E a morte veio para o homem. E o homem pensou até que Deus iria matá-lo. Tanto que quando Deus veio para se encontrar com ele, na viração do dia, o homem se escondeu. Mas a Bíblia fala que Deus chama o homem, e o homem tenta se esconder porque ele estava nu. Depois ele não pode se esconder, ele tentou fazer roupas para si. Como é que ele ia chegar diante de Deus nu? Deus então vem e faz a coisa mais impressionante da história. Deus diz, é como se Deus estivesse dizendo, né? A Bíblia não menciona o que Deus disse. Muita gente pode presumir. A Bíblia só diz que Deus pegou um animal, matou, tirou a pele e fez roupa para o homem e para a mulher. Que animal era esse? Apocalipse 13:8 diz que é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Deus naquele dia matou um cordeiro
pegou a lã, pegou o pelo daquele cordeiro e fez roupas para o homem e para a sua mulher. O homem tinha que morrer, mas Deus não queria que o homem morresse, porque Deus amava o homem. Mas alguém tem que morrer então no lugar do homem. Aquele animal morreu. Você tem noção de como aquilo impressionou tanto o homem quanto a sua mulher? Naquele momento Deus estava ensinando para o homem qual era a maneira como ele agora iria se aproximar de Deus. Ele era culpado diante de Deus, então ele não podia mais chegar diante de Deus sem sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Hebreus diz que quase todas as coisas se purificam por meio do sangue. O sangue é a moeda do perdão. Está me ouvindo? A moeda do perdão é o sangue. Não é o tanto que você chorou, não é o tanto que você arrependeu, não é o tanto que você ficou triste, não é o tanto que você prometeu que não ia fazer mais. Você pode fazer tudo isso se você quiser, mas não é nada disso que define o perdão. O que define o perdão é o sangue que foi derramado. O homem e a mulher naquele dia aprenderam como deveriam chegar. Depois o homem é expulso do Éden, ele vai ter que agora cultivar a terra. E a Bíblia fala que o homem e a mulher então tiveram 2 filhos. Quem se lembra o nome deles? Caim e Abel. Caim e Abel. Quando o homem caiu, Deus amaldiçoou a serpente e Deus amaldiçoou a terra, mas não o homem. E Deus disse que a mulher teria o filho e que esse filho iria esmagar a cabeça da serpente. A serpente certamente pensou que não iria demorar tanto. Pensou que já seria o filho de Eva, que no caso foi Caim. Satanás então vem e enche o coração de Caim contra o Senhor. Diz a Bíblia que no tempo os 2 vieram se apresentar diante de Deus. Abel veio da maneira de Deus. Deus tinha explicado para o homem e para a mulher, quando matou aquele animal que nós sabemos hoje que era um cordeiro. Não é? Abel seguiu a maneira de Deus. Ele pegou o cordeiro do seu rebanho e trouxe diante de Deus. A Bíblia fala que Deus se agradou. Eu não sei como Caim percebeu que Deus se agradou da oferta de Abel. Eu não sei como, mas eu tenho imaginação. Eu posso supor que talvez tenha caído fogo de Deus em cima daquele sacrifício. Houve algum sinal que ficou evidente que Deus tinha se agradado. Mas da oferta de Caim, Deus não se agradou. Por quê? Porque a Caim não trouxe o sangue. Caim trouxe cereais. Ele trouxe trigo. Ele trouxe a cevada. Ele ofereceu da sua colheita, da sua lavoura, mas não tinha sangue. Preste atenção. Se você vai chegar diante de Deus, só tem 2 possibilidades. Ou você chega sem pecado, ou você traz o sangue. Está entendendo o que eu estou dizendo? Ou você chega sem pecado, ou traz o sangue. Como nós não temos condição de ficar sem pecado, porque nós pecamos, então o que Deus fez por nós? Providenciou o sangue. Por isso agora, quando nós chegamos diante dele, nós trazemos a nossa oferta, o nosso cordeiro. Qual que é o nosso cordeiro? Jesus Cristo. E nós apresentamos o cordeiro diante de Deus. E porque o cordeiro é aceito, eu sou aceito também pelo Senhor. Só que Caim não fez isso. E Deus não se agradou dele. Você conhece a história? Caim, cheio de indignação e de inveja, persegue o seu irmão. Até hoje é assim que acontece. Ouça o que eu estou te dizendo. Aqueles que pregam o sangue, aqueles que pregam a graça do Evangelho, são perseguidos por aqueles que pregam o esforço próprio, o merecimento, a obra humana, a religião humana. Sempre esses perseguem. Nós não perseguimos ninguém, nós somos perseguidos. Nós não estamos correndo para atacar ninguém, nós somos atacados. É assim e tem que ser assim, porque já foi assim desde a primeira geração de homens, vai ser assim até a volta do Senhor. Eu não sei quanto a você, eu quero estar do lado aqui do time de Abel, aqueles que creem no sangue do Cordeiro e que vêm oferecer o Cordeiro diante do Senhor. Diga amém. Caim então mata o seu irmão. E aí nós temos a primeira menção de sangue na Bíblia. Você sabe, não é a primeira menção de derramamento de sangue.
Você sabe, você já me acompanha, você já percebeu que eu gosto muito desse princípio hermenêutico da primeira menção de qualquer coisa. Você sabe, a primeira menção de que houve morte não é essa. A primeira menção de morte é do animal que Deus matou para fazer roupa para o homem e a sua mulher. Esse animal era um cordeiro. Nós lemos isso depois lá em Apocalipse. Aponta para Cristo, quando dizem amém. Essa é a primeira menção de morte. É óbvio que houve derramamento de sangue, mas a Bíblia não menciona. A primeira menção explícita de sangue derramado está em Gênesis 4, no verso 9, que diz assim: disse o Senhor a Caim. Hoje está tudo escuro, mas então, como é que é? Está funcionando? Está estragado? Mas nós mal começamos a usar. Oh Senhor Jesus. Então lá em Gênesis, depois que Caim mata o seu irmão, Deus diz para ele, disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor, guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue, olha o que está dizendo, a voz do sangue do teu irmão clama da terra até mim. Essa é a primeira menção do sangue, e na primeira menção diz que o sangue fala. E o sangue de Abel estava falando. O que você acha que o sangue de Abel estava clamando, falando diante de Deus? Justiça, justiça, vingança. Justiça é bom. Justiça não é ruim. Justiça é bom. Mas tem algo que é maior, superior à justiça. É a graça e o amor e a misericórdia de Deus. E é interessante que lá em Hebreus, o Senhor diz que o sangue de Jesus também fala. Olha o que diz, Hebreus 12, verso 24. Diz assim: e a Jesus, Hebreus 12, 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que é o sangue de Jesus, que fala coisas superiores. Veja que o sangue de Jesus também fala. E é interessante que o autor de Hebreus diz que ele fala coisas superiores ao que fala o sangue de Abel. O sangue de Abel clamou por vingança. O sangue de Jesus clama pelo quê? O que é superior à vingança? O perdão. Na cruz, o que o Senhor pediu para o Pai? Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. Hoje você tem um sumo sacerdote diante de Deus fazendo a mesma coisa. O sumo sacerdote, que é Jesus, hoje está diante de Deus continuamente dizendo o que para o Pai? Perdoa-lhes, perdoa-lhes. Você não tem que temer a ira. Você não tem que viver pensando que vai cair do céu juízo sobre você. Sabe por quê? Porque você está debaixo de um sangue que está falando com Deus. E o Senhor diz: ouça o que o sangue está dizendo. Viva consciente de perdão. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque o sangue fala diante de Deus. E hoje eu queria orar com você, com base nesse sangue. Ontem eu disse para você, eu gosto dos irmãos, porque os irmãos eles ouvem o que eu falo e depois fica comparando com o que eu mesmo falei em outras ocasiões. Aleluia. Faz bem fazer isso. E ontem eu falei algo para você aqui, e eu já imaginava que alguém iria depois me questionar, e eu falei para você que você pode sim clamar o sangue sobre a sua casa. Falei ou não falei? Quantos estavam aqui ontem? E eu disse que você pode, e eu faço isso. Eu clamo sangue sobre a minha casa. Eu clamo sangue sobre a minha família. Eu clamo sangue sobre as minhas coisas. Que o Senhor me livre, que o diabo não toque. Aí você fala: pastor, mas com base em que você diz isso? Bom, 2 versículos que eu vou citar para você simplesmente. O primeiro está lá em Êxodo. Lá em Êxodo, no capítulo 12, Deus estabelece a Páscoa. Por acaso hoje, justamente lá em Israel, eles estão celebrando a Páscoa. Nós vamos celebrar amanhã, a sexta-feira da Paixão, e domingo a ressurreição. Então, para nós, a nossa Páscoa vai ser amanhã. Nós não somos tão ligados assim no calendário litúrgico, mas acredite em mim, a sexta-feira da Paixão é mais importante do que o Natal.
É claro que sem o Natal não haveria a Sexta-feira da Paixão, mas só o Natal não iria garantir para você a salvação. Só houve salvação porque aquele que nasceu resolveu obedecer e morrer no nosso lugar e ressuscitar ao terceiro dia. Portanto, amanhã deveria para nós ser um dia de maior celebração do que qualquer outro dia. Com certeza é o dia mais importante do ano. Por quê? É o dia que nós celebramos a nossa redenção. O sangue que foi derramado. Mas a primeira Páscoa foi lá no Egito. Por ocasião da última praga, Deus disse o que para Moisés? Olha, as outras pragas não vieram sobre o povo de Israel, só sobre os egípcios. Mas essa não tem jeito, virá sobre todos. O anjo da morte vem sobre todos. Só que eu vou providenciar um livramento para você. E o Senhor então passa para Moisés, para o povo de Israel, as especificações de como deveria ser o cordeiro, de qual idade ele deveria ter, quando ele deveria ser morto. Mas o principal é que o cordeiro, depois de morto, o sangue deveria ser aplicado na porta da casa pelo lado de fora. Pelo lado de fora. O sangue não era aplicado em cima das pessoas. O sangue foi aplicado em cima da casa. Quantos creem que o sangue está sendo aplicado sobre a sua casa também? Você tem que orar sobre isso. Você não pode crer que as bênçãos de Deus são automáticas. Muitos irmãos às vezes me questionam: pastor, mas eu sou crente, pastor. Mas preste atenção, você precisa de autorizar o Senhor a abençoar você. Porque o Senhor não pode fazer nada desrespeitando a sua liberdade de escolha. Ele não pode te obrigar a receber um presente. Você tem que receber. Estende a sua mão da fé e fala: Senhor, eu quero. Você tem que pedir para o Senhor o que você quer. E você precisa de orar especificamente. Deus, guarda do mal. Livra a minha casa, livra os meus filhos, livra o meu cônjuge, livra o que eu tenho. Me livra quando eu estiver dirigindo. Você sabe, eu oro todos os dias. Porque você nunca sabe o que o diabo está pensando lá na frente, usando um homem perverso, um ímpio, para fazer com você. E eu sempre oro. E eu clamo pelo sangue de Jesus e recomendo que você faça o mesmo. Naquele dia o sangue foi colocado na casa pelo lado de fora. Por que é pelo lado de fora? Porque quem vai ver não é você. O sangue não é para quem está dentro da casa. O sangue é para esse que está vindo de fora. Em outras palavras, o sangue em primeiro lugar é para Deus. Deus está vendo o sangue. Sangue não é uma experiência que você vai ter. Você não tem que ter uma experiência mística. Eu estou sentindo o sangue descendo. Eu estou sentindo que estou sendo coberto. Não, você não tem que ter essa experiência mística. É só uma questão de fé. O sangue já foi derramado. E Deus diz que está satisfeito com o pagamento da cruz. Então eu creio no que Deus está dizendo. Porque o sangue é para Deus ver. Mas o sangue também é para o diabo ver. Aquele anjo da morte é inimigo de Deus. Ele é para aquele espírito ver. Quando aquele espírito da morte chegou e olhou, viu o sangue, não pode entrar. Preste atenção, dentro da casa você não vê, você só desfruta do cordeiro. Nós estamos aqui dentro de casa, estamos comendo o cordeiro, vamos participar da mesa do Senhor, mas sobre nós, de uma maneira que nós não podemos ver nem imaginar, somos cobertos pelo sangue do Senhor Jesus, de maneira que não há mais condenação para você, não há mais juízo sobre a sua vida. Você pode desfrutar de descanso e paz. Quantos dizem amém? Mas não é só esse versículo. Eu também gosto de ler. Eu queria que você abrisse lá em Colossenses 1, verso 20, que diz assim, Colossenses 1, 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O sangue de Jesus, ele foi para comprar. E ele não comprou apenas você e eu. Ele não apenas nos comprou, mas comprou todas as coisas de volta para Deus. Eu sei que você tem uma ideia às vezes que as coisas são irrelevantes. Não, Deus comprou de volta toda a criação. Por isso a criação hoje geme, aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Você é esse filho de Deus. Você não foi manifestado ainda. O mundo nem sabe quem você é. O mundo não tem noção de quem você é. Mas quando o seu corpo for glorificado e a glória de Deus que está dentro de você aparecer pelo lado de fora, esse será o dia em que os filhos de Deus se manifestarão. E nós queremos que esse dia está muito perto. Amém, meus irmãos? Nós queremos que está cada dia mais perto. Por isso, creia e clame, invoque, porque aquilo que o sangue cobre, o diabo não pode tocar.
O diabo não pode tocar. Então, é importante que você creia e exercite fé dessa maneira. Amém? E o sangue de Jesus, ele atingiu todas as áreas da nossa vida. No Evangelho, menciona-se 5 momentos em que o sangue foi derramado. Cada um desses 5 momentos atinge uma necessidade específica sua. E hoje eu quero fazer um pouco diferente. Hoje eu quero pregar, e à medida em que eu prego, eu vou orar por você também. Por quê? Porque a palavra é para ser aplicada imediatamente sobre a sua vida. Cada aspecto do sangue é suprimento, é uma bênção de Deus, é uma correção celestial para coisas que a queda produziu em nós e produziu nesse mundo caído, mas que hoje o sangue de Jesus pode restaurar e pode também remover o que está desalinhado na sua vida. Quantos creem no que eu estou dizendo? Pastor, de maneira prática, como é que é isso? Vamos entender. 5 ocasiões em que o sangue foi derramado. Primeiro momento em que Jesus derramou o seu sangue está lá em Lucas 22, verso 44. Antes do Senhor Jesus ir para a cruz, ele já sabia que iria, ele vai para o jardim do Getsêmani. É um dos lugares que eu mais gosto de ir em Israel, por muitas razões, mas é óbvio que essa é a principal. Nós vamos todas as vezes. Eu sempre gosto de fazer um itinerário diferente, mas tem alguns pontos que eu vou todos os anos, sempre, para ministrar naquele lugar. E o Monte das Oliveiras é um desses, porque o Senhor gostava de orar ali. E diz a palavra de Deus então, que ele, depois de todos aqueles eventos que você vê, lá em João, principalmente, né? Jesus vai para o cenáculo, ali ele lava os pés dos discípulos, ali ele faz a ceia, que é a nova aliança, ele estabelece o pão e o cálice, e ali, naquele momento, o traidor sai, e Jesus então vai com os discípulos para o jardim do Getsêmani. Diz a Bíblia que ele então orava intensamente, e à medida em que ele orava, veio nele uma angústia de morte. Preste atenção nisso. Angústia de morte. Será que para alguns é familiar isso? Essa angústia, essa sensação profunda de estresse, de depressão, de gosto de morte, de prazer, de não ter mais prazer de viver. Será que alguns de nós têm experimentado isso? Eu quero dizer para você, o Senhor Jesus levou essas coisas sobre si, para que você não tivesse mais que levar hoje. Está compreendendo o que eu estou dizendo? A Bíblia fala então, vamos ler isso na Bíblia? Lucas 22, 44. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. O seu suor tornou-se gotas de sangue. Essa é a primeira vez que o Senhor derrama o seu sangue na terra. Foi lá no Getsêmani. A Bíblia não diz realmente que o suor virou sangue. Não diz isso literalmente. Mas pelo menos, na perspectiva dos discípulos que estavam ali, eram como sangue. Então eu creio que era sangue. Quantos estão comigo também? Eu creio que era o sangue do Senhor sendo derramado na terra. Esse sangue clama. Mas a circunstância em que acontece tem a ver com você e eu. A Bíblia fala que depois que o homem pecou, o homem então é expulso do Éden. E Deus diz para o homem: maldita é a terra por tua causa. Por isso agora, você vai obter dela o sustento com o suor do seu rosto. O homem antes ia trabalhar, porque trabalho é de Deus, Deus trabalha, Jesus trabalha. Trabalhar é de Deus, mas suar não é de Deus. A palavra do Senhor diz que, lá em Ezequiel, no templo, o sacerdote não podia transpirar na presença de Deus. Por quê? Porque o trabalho para Deus não deveria envolver o esforço da queda, o esforço da carne. E a Bíblia fala então que o homem agora teria que suar. Mas o que o suor representa? Na cabeça de alguns, suor representa trabalho. Não, você pode trabalhar sem se desgastar.
O suor representa a angústia. Eu estou plantando, será que vai nascer? Será que vai germinar? Eu estou cultivando, mas olha as pragas vindo, olha os espinheiros crescendo. O suor é da angústia, é da ansiedade, é da preocupação. E aqui o Senhor Jesus estava levando a sua angústia na cruz. Muitos irmãos se sentem tão condenados porque passam por momentos de angústia, de preocupação, de ansiedade, em função de muitas circunstâncias que acontecem. Mas eu quero dizer para você, a vontade do Senhor é que você desfrute descanso agora. Sabe por quê? O Senhor Jesus na cruz já derramou o suor da sua angústia, para você hoje desfrutar do descanso que procede dele. Quantos creem no que eu estou dizendo? Você que está aqui, você tem enfrentado ansiedade? Pânico? Alguém entre nós que sente esse medo mórbido, e você tem muito medo de perder as pessoas que você ama, você tem muito medo de não ter um plano de saúde, de não ter um sustento para amanhã, e você está sempre com receio, se apegando e com medo. Eu quero dizer para você, filho, você não foi chamado para isso, você foi chamado para a liberdade. E se você crê, essa liberdade está disponível para você agora. Por meio do quê? Do sangue que foi derramado no Getsemane. Sabe o que significa Getsemane? Prensa do azeite. Ali o Senhor Jesus foi exprimido. Está me ouvindo? Não temos que viver mais assim, como quem está prensado, exprimido diante das circunstâncias. Você foi chamado para desfrutar de descanso. Há descanso disponível para você. Se você tem passado por isso, apenas ergue a sua mão. Vamos orar sobre isso agora. Você tem passado de medo, de fobia, de pânico? Fique em pé onde você está, em nome de Jesus, sem constrangimento. Estende a sua mão direita para o céu. Pai, eu oro nessa hora em nome de Jesus, que o sangue que o Senhor derramou, que foi transformado em gotas de suor, ó Deus, eu creio, ali a maldição foi removida, da ansiedade, da preocupação, do pânico, do medo, da fobia. Por isso agora, pelo poder do sangue do Cordeiro que foi derramado, eu repreendo agora todo o espírito de ansiedade e de medo, todo o peso na alma, todo tipo de pânico, todo tipo de angústia. Eu comando agora, sai em nome de Jesus, seja quebrado em nome de Jesus. Repita comigo, diga: eu creio, o sangue de Jesus me levou minha ansiedade, minha angústia, minha preocupação, meu medo, meu pânico, para que eu pudesse desfrutar, diga hoje, de descanso, alívio, paz no meu coração. Diga: pelo sangue do Cordeiro, eu rejeito todo estresse, depressão, tristeza, melancolia na minha vida, agora, em o nome de Jesus. Recebe a cura, porque Ele já levou a sua angústia na cruz do Calvário. Você crê nisso? Aleluia. Pode se sentar. Mas essa foi a primeira vez que o sangue foi derramado. Depois disso, diz a palavra de Deus que o Senhor derramou sangue quando Ele foi açoitado. Diz a palavra de Deus, lá em Mateus 27, verso 26, que Pilatos naquele dia soltou Barrabás. Então Pilatos lhe soltou Barrabás. E após haver açoitado a Jesus, o que ele mandou fazer com Jesus? Açoitar, chicotear, entregou para ser crucificado. Esse é o segundo momento que o sangue vai ser derramado. O Salmo 22 é um salmo profético. E no salmo, você vê a descrição de como o Senhor ficou depois desses açoites. Na lei judaica, um homem não podia ser açoitado com mais do que 40 açoites menos um. A lei colocava um limite na punição. Agora, esses açoites aqui não foram feitos por judeus. Não estava seguindo a lei judaica. Esses eram romanos, cruéis,
que não tinham limites na sua crueldade. Então não há qualquer razão para imaginarmos que o Senhor aqui foi açoitado só 39 açoites. Ele foi açoitado até ser dilacerado. A Bíblia fala nos Salmos que os ossos apareciam como uma terra que tinha sido arada. Por quê? Porque o açoite, ele na ponta se dividia, e na ponta mesmo tinha ou um pedaço de osso, ou uma pequena esfera, para que quando o chicote pegasse na carne, ele puxava de volta e trazia a carne junto. Presta atenção, a Bíblia fala que o Senhor não abriu a boca, não houve nenhum gemido. Ele é o Cordeiro de Deus. Mas olha para cá, isso é algo que me ocorreu meditando ao Senhor esses dias. No Velho Testamento, quando o cordeiro era morto, não havia tortura, não havia esse tipo de sofrimento. Quando o cordeiro era morto, ou o cabrito, ou o novilho, ele era morto com um único corte, que matava ele instantaneamente. Aquele animal não sofria, o sangue dele pagava, mas não havia sofrimento. No entanto, quando o Filho de Deus vem, a Bíblia fala que ele foi colocado na cruz às 9 horas da manhã. Ao meio-dia escureceu. E ele morreu às 3 horas da tarde. Foram 6 horas de tortura. 6 horas de sofrimento. Portanto, não é meramente o sangue. É um sangue acompanhado com muito sofrimento. Muita dor. Muita dor. E eu não digo isso para você, para comover você. Como o Senhor Jesus disse, você não tem que chorar por Ele. Choremos por nós mesmos. Não é? Na verdade, Ele fez tudo isso e Ele veio para isso. Foi o único que nasceu nesse planeta para morrer. Ele veio para ser o Cordeiro. Ele obedeceu e foi. E não abriu a sua boca. Mas a Bíblia fala que não foi só sangue. Foi sangue acompanhado de dor. Por que que o sangue de Jesus tinha que vir acompanhado de dor? Será que é porque havia algum desejo terrível assim, de ver sofrimento? Não. É porque o sangue de Jesus não é só para lavar o seu pecado, tirar sua culpa. Segundo a Bíblia, pelas suas feridas, nós somos sarados. Então a dor que ele sentiu é para carregar a dor que venhamos a sentir hoje. Eu sei que é difícil para muitos de nós crermos. Eu sei que muitos se recusam a crer assim, porque vivem ainda na esfera dos sentimentos, das sensações. Mas acredite em mim, o Senhor Jesus já levou as nossas doenças, para que nós não tenhamos que viver doentes hoje. Você não tem que viver doente. Ao dizer isso, eu não estou te acusando, nem te condenando. Deus sabe, pelo contrário, eu te trago uma palavra de graça e de favor. Alguém que já pagou por isso. Lá em Isaías 53, a palavra de Deus diz no verso 5, olha o que diz. Isaías 53, 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você foi sarado porque o sangue não foi derramado sozinho, mas ele veio acompanhado de pisaduras, feridas, dores, sofrimento. Entendeu? Ele estava sofrendo para você não ter que viver no sofrimento hoje. Estava pagando a dívida para você não ser requerido hoje. Então você pode sim orar numa base muito poderosa do Evangelho hoje. Eu creio no sangue que me lava, mas eu creio nas feridas que me curam. Essas feridas estão repletas do sangue que me lava, mas também são feridas que me curam. Você tem orado ao Senhor nesse jejum por cura? Quantos aqui te colocaram como alvo uma cura de uma enfermidade? Fique em pé onde você está. Eu não tenho como eu impor a mão sobre você, mas não é questão de eu impor a mão. É uma questão de você crer no que está escrito. Se você crê no que está escrito,
você vai experimentar a cura de Deus hoje. Está me ouvindo? Você não tem que ter uma sensação especial, você não tem que esperar ver coisas especiais, você não tem que esperar ter algum merecimento ou algo assim, nada disso. Pode ser num ambiente como nós estamos aqui agora, mas o poder está se você crê. Diga: eu creio, pelas suas pisaduras eu sou sarado. Diga: ele levou sobre si as minhas enfermidades, todas. Diga: todas. Diga: ele levou, para eu não ter que levá-la hoje. Diga: eu creio na cura, eu recebo cura. Pai, eu oro nessa hora. Coloque a sua mão onde está a sua enfermidade. Pai, eu oro nessa hora em nome de Jesus. Pai, manifesta a verdade do Evangelho. Ó Deus, tua palavra diz que o Evangelho é o poder. Que esse poder se manifeste agora na vida desses irmãos. Traz cura, traz cura, cura, em o nome de Jesus, pelo sangue do Calvário, pelas feridas dos açoites, ministro cura hoje. Toda enfermidade sai em nome de Jesus. Você crê nisso? Pode se assentar. Terceira vez que o sangue é derramado, a Bíblia fala, lá em Mateus 27, verso 29, que lhe fizeram uma coroa de espinhos. Lhe fizeram uma coroa de espinhos. Vamos ler, Mateus 27. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Então pensa, eles fizeram uma coroa de espinhos. Quando a gente vai a Israel, eu gosto sempre de mostrar para os irmãos qual é o espinheiro que foi usado, o tamanho dos espinhos. Mas, além da coroa, porque era uma zombaria, colocaram na mão dele um caniço. Não sei se você sabe o que é caniço. Caniço é como se fosse uma taboca. Entende o que é uma taboca? Qual outra palavra que eu posso usar? Eu nem sei. Um bambu. Caniço é isso. Só que fino, não é grosso, fino. Colocaram um caniço na mão dele. Mas depois, pegaram o caniço e começaram a bater na sua cabeça onde estavam os espinhos. Então, a princípio os espinhos não entraram, mas depois que lhe bateram na cabeça, os espinhos entraram na carne, e aí derramou sangue pela terceira vez. Numa outra circunstância, agora foram os espinhos. Eu acabei de dizer para você, lá em Gênesis, que quando o homem caiu, Deus disse o que para o homem? Maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra por tua causa. Por causa do pecado agora, Adão, a terra vai produzir o quê? Cardos, abrolhos, espinheiros, pragas. Essas coisas não existiam antes, ou se existiam, elas eram contidas. Mas depois da queda, elas perderam o controle, ninguém tem controle sobre elas. E as pragas são inevitáveis, elas vêm de toda banda, de todo jeito. E o espinho, aqui nesse caso, querido, é um símbolo da maldição que veio sobre a terra. Agora, eu disse para você, Jesus derramou o seu sangue, mas o seu sangue depois vem acompanhado das suas feridas. Mas agora o seu sangue, ele veio acompanhado de uma outra coisa, da maldição. Então preste atenção, Jesus morreu pelos seus pecados? Sim. Jesus também morreu para te curar? Sim. Mas tem uma terceira coisa, ele morreu também para te livrar da maldição. Maldição, doenças é um aspecto de maldição, mas maldição vai muito além disso. A lista das maldições estão lá em Deuteronômio 28, depois você pode olhar. E a Bíblia fala, olha para cá um instante, não desvie a sua atenção. Toda vez que nós falamos de assuntos como esse é muito solene, já percebeu? Porque não tem nada mais sério no universo do que a cruz de Cristo. É o centro de tudo.
E eu fico contente de falar para você isso hoje, numa véspera de sexta-feira da paixão. Porque tudo isso aconteceu numa sexta-feira. Não era sexta-feira, provavelmente véspera de um sábado, era sexta-feira, véspera da Páscoa. Mas isso fica para outro dia. Olha para cá. Os judeus não podiam crucificar. Sabia disso? A lei proibia. A lei dizia: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então, a lei proibia. Judeus não podiam crucificar um prisioneiro ou alguém condenado. Quando alguém era condenado em Israel, qual que era a maneira como ele era morto? Quem se lembra? Apedrejamento. Essa era a maneira que a lei prescrevia. A pessoa era apedrejada pela comunidade, mas não podia ser crucificado. O que é muito interessante, porque Jesus, em várias ocasiões, os fariseus queriam matá-lo. Em muitas ocasiões, as pessoas pegaram em pedras para jogar nele. Mas Jesus não podia ser morto apedrejado. Por quê? Porque o apedrejamento não ia cumprir o terceiro aspecto fundamental do sangue. Ele tinha que morrer para se fazer maldição também por nós, no nosso lugar. Lá em Gálatas 3, verso 13, diz assim, Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição no nosso lugar. Como que Ele foi feito maldição? Porque está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Mas alguém fala, pastor, se os judeus então executavam a pena de morte por apedrejamento, como que aconteceu isso? Porque tudo estava nos planos de Deus. Moisés deu a lei, só para ficar fácil de você entender, arredondando, 1500 anos antes de Cristo. Nessa época não existiam os romanos. É um povo que surgiu muito depois. Lá pelo ano 200, ano 100 antes de Cristo. Olha como muito tempo depois de Moisés, apareceu esse povo terrível, os romanos, que tinha uma maneira muito cruel de executar os seus criminosos. Era por meio da cruz. Penduravam na cruz. Era uma maneira que eles tinham de produzir sofrimento, agonia, mas também de causar medo nos povos que eles iam conquistando. E esse povo então veio e conquistou Jerusalém. Estava lá em Israel. E Jesus não foi morto pela mão dos judeus. Os religiosos o condenaram. Mas os romanos aplicaram sobre ele a punição romana, que era a cruz. Por isso, ele não podia ser morto de outra maneira. Você não acha fantástico como as coisas de Deus se cumprem na história? Tinha que ser na cruz. Uma coisa que judeu nunca fez. Nunca fez. Jesus sofreu. Por que ele sofreu? Para levar a maldição que estava sobre nós. Muitas pessoas dizem, constantemente, olha pastor, existe maldição hereditária. Você não crê nisso? Eu vou dizer para você aqui, definitivamente, eu creio em maldição hereditária. Mas não para você. Só para quem está lá fora. Só para quem não creu ainda. Quem não creu, está debaixo de maldição. Quem ainda não creu no sangue, vive debaixo de maldições, que vão passando de pai para filho, de filho para neto, neto para bisneto, uma geração para outra. Maldições. Entendeu? Coisas que ficam na família e não saem. É loucura? Pois a loucura está lá há gerações. É um problema de caráter, de roubo, está lá há gerações. Criminosos há gerações. Certos tipos de pecados se manifestam há gerações. Por quê? Porque isso não é coisa comum, não é consequência natural. É maldição. É maldição. Mas você não tem mais que viver debaixo de nenhuma maldição. Porque você já foi liberto dela. Cristo já se fez maldição no seu lugar. Quantos creem no que eu estou dizendo? Há coisas que são maldições, porque são hereditárias. Outras coisas são aprendidas, como alcoolismo, droga, passa de pai para filho. Certas práticas imorais passam de pai para filho. Mas você já foi liberto. Pastor, mas eu ainda vejo, não é? Que certas coisas ainda querem manifestar na minha vida. Exatamente, o diabo vem só para ver se você aceita. Ele vem e ataca para ver se você tolera.
Mas se você se levanta e diz, aqui não, eu não. Eu sou abençoado com toda sorte e bênção espiritual. Eu estou em Cristo. E em Cristo não há mais maldição nenhuma. Ele já se fez maldição no meu lugar. Quando Ele derramou o seu sangue na cruz. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Você crê nisso? Quantos têm orado aqui por filhos, por netos? Fique em pé onde você está. Você vai clamar agora. A bênção de Deus vai passar de você para os seus filhos, para os seus netos, bisnetos, as gerações que virão depois de você. Mas mais do que isso, maldições do passado não têm mais legalidade na sua vida. Maldições familiares do passado não têm mais espaço para nós, porque Cristo já se fez maldição no nosso lugar. Então eu não estou orando para remover maldição na sua vida. Não, ela já foi removida. Eu estou orando para você entender que você já é abençoado. Ergue a sua mão direita. Pai, eu oro nessa hora por cada um dos teus filhos que em fé estendem a mão agora. Tudo aquilo que tem passado de geração em geração e que de maneira ilegal tem chegado até eles ou até os seus filhos, nós comandamos agora que seja cancelado pelo sangue da cruz do Calvário. Cristo já se fez maldição, nós estamos agora debaixo da bênção, e eu ministro agora a bênção do céu. Em nome de Jesus, eu declaro, você é abençoado com toda sorte e bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus. Você está em Cristo, você está na bênção, você é suprido pelo poder de Deus. Diga, eu recebo em nome de Jesus. Pode sentar, deixa eu encerrar. Quarto, logo depois disso, então primeiro ele suou sangue, depois a Bíblia fala que ele foi açoitado, foi ferido, é sangue junto com a nossa dor. Depois é o espinho, é o sangue removendo a maldição. Mas depois a Bíblia fala que ele foi cravado na cruz. Suas mãos e os seus pés foram cravados na cruz, e essa é a quarta vez que o sangue é derramado. Por que que as mãos foram cravadas? Porque as nossas mãos representam as nossas obras pecaminosas. Nosso pecado foi cravado lá. Nossos pés representam o nosso caminho tortuoso, longe de Deus, desviado da verdade. Nosso caminho, nossos pés foram cravados na cruz. E pelo seu sangue, eu vou dizer para você hoje, os seus pecados foram removidos. Seus pés que eram tortos foram alinhados, retificados, e o seu caminho agora pode ser reto na presença de Deus. Tudo porque Ele já sofreu a punição, tudo porque Ele já derramou o sangue. E esse é o aspecto do sangue que nós falamos mais frequentemente, que é o aspecto do perdão, da redenção, do pagamento da dívida, da punição que deveríamos ter, e Ele teve completamente. Na cruz, Ele experimentou a separação, que para nós é um mistério, para que você nunca mais fosse separado. Jesus, em todo o Evangelho, só ora a Deus chamando-o de Pai. Pai, sempre Pai. Mas na cruz, Ele gritou, Deus meu, por que me desamparaste? Por que que Ele faz isso? Para que você nunca tenha que fazer essa oração. A oração vai ser sempre, meu Pai, como que o Senhor me ama tanto. É sempre de perplexidade, porque nada nem ninguém pode separar você do amor de Deus hoje. Ele foi separado de Deus, para que você fosse eternamente unido ao seu Pai. Nada pode separar você dele. Não é por causa de você, não é pelo tanto que você se agarra em Deus. Não, é Deus que desceu de lá e se agarrou em você, filho. Ninguém toma você das mãos de Deus. Por isso você está seguro. Oh Deus, que o Senhor abra os seus olhos. Meu Deus, como essa mensagem, você já sabe ela de cor e salteado, mas como ela tem poder para mudar a nossa vida. Por último, eu queria que você ficasse de pé e já pegasse o seu pão e o seu cálice. A última vez, a quinta vez que o sangue é derramado, está lá em João, no capítulo 19, no verso 34. João 19, 34, diz, você colocou Jó, é João, eu sei que parece, mas não é igual, ok? Mas um dos soldados fez o quê?
Jesus já tinha bradado: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas um soldado veio e fez o quê? Com uma lança abriu-lhe o lado. Veio uma lança e furou do lado. E logo saiu o quê, meus irmãos? Sangue e água. Agora você tem uma outra combinação. Você percebe que cada momento é uma combinação? Porque cada momento é para um propósito. Qual que é a combinação aqui? É o sangue junto com a água. O que a água simboliza? Jesus é a rocha. Ele é a pedra. Dele sai água, como saiu na rocha, lá no deserto, para matar a nossa sede. Mas ele disse lá em João 7, verso 37 e 38, no último dia, o grande dia da festa, Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. E quem crer em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Aqui você tem uma rocha fluindo água viva. Água viva para você. Mas antes da água saiu o quê? Saiu o quê? Volta lá para João 19:34. Antes da água sai sangue. Logo saiu sangue e água. Seja preciso com a palavra, as coisas estão na sequência que devem estar. Primeiro vem o sangue, depois a unção. Onde o sangue é aplicado, depois a unção é derramada. Porque você está coberto do sangue, agora há uma promessa: rios de água viva vão fluir de dentro de você. Rios de água viva. Por quê? Porque ele é a rocha e dele sai. Isso nos mostra que o perdão do sangue é para a vida. Que o perdão do sangue vem junto com a unção do Espírito por toda a vida. Porque a rocha é a mesma e ela nos segue, que é Cristo. Por isso, cada vez que você medita, crê e declara que é perdoado, você sente algo em ebulição dentro de você. Agora mesmo alguns estão sentindo essa ebulição dentro de si. Sabe por que você está sentindo? Porque você crê no sangue. Quando você crê no sangue, começa a jorrar coisas de dentro de você. Essas coisas são águas vivas, águas vivas. Essas águas vivas vêm junto com o sangue, vêm junto com o perdão. Você é perdoado. Feche os seus olhos. Pastor Rigonato vai vir aqui fazer a confissão do pão e do cálice. Mas antes disso eu quero que você ergue ele para cima. E é a sua história com Deus. É você que vai receber hoje. É você que está recebendo hoje. Não são meras reuniões, filho. Isso aqui é tempo de avanço, de alimento, suprimento espiritual. Eu queria que você, por um momento, apenas invocasse o sangue e dissesse: Senhor, derrama, cobre-me, a mim, a minha casa, com teu sangue. O sangue que me tira da opressão, do medo, da ansiedade. O sangue das feridas que me cura. O sangue dos espinhos que tira a maldição da minha casa. O sangue dos cravos que remove toda a condenação. O sangue que libera a água viva que flui da rocha. Apenas fala para ele. Enquanto você fala, creia, o Espírito de Deus está movendo sobre você. Ergue o seu pão. Diga assim: este pão é o corpo do Senhor Jesus, que foi crucificado, que foi ferido e sofreu toda a maldição no meu lugar. Ele foi ferido e pelas suas feridas eu sou curado. Diga assim: por este pão do qual eu me alimento, o corpo do Senhor, eu tenho vida, eu tenho saúde, eu tenho vigor, eu tenho a bênção. Ao comer deste pão, eu estou declarando no mundo espiritual, em fé, que eu posso me assentar à mesa do Senhor e comer da sua fartura, da sua vida, da sua saúde,
da sua paz, da sua comunhão eternamente. Diga assim: Ele entrou na morte para que eu tenha vida. Diga assim: Ele ressuscitou e me ressuscitou com Ele. Diga assim: Ele se assentou à direita de Deus e me fez assentar nos lugares celestiais. Diga assim: por este corpo eu viverei. Quem dele se alimenta, dele viverá. Aleluia. Sinta a bênção de Deus. Glória a Deus. Erga o seu cálice. Diga com toda a fé e autoridade: este cálice é o sangue de Jesus, sangue da nova e eterna aliança. Por este sangue eu fui redimido e feito nova criação. Diga-se: eu sou um novo homem, eu sou filho amado de Deus. Por este sangue as coisas velhas da minha natureza caída ficaram para trás, tudo se fez novo. Por este sangue eu sou mais do que vencedor. Por este sangue eu sou perdoado, justificado, redimido de toda a maldição. Diga assim: sobre a minha vida esse sangue permanece eternamente, e nenhum mal pode me tocar, praga alguma chega à minha casa, porque o sangue me cobre. Sobre o sangue está a unção que quebra todo o jugo da enfermidade, da pobreza e de todas as coisas ruins. Diga assim: do Senhor eu como, do seu sangue eu bebo, e por Ele eu viverei eternamente, cheio de todas as coisas boas, em nome de Jesus. Amém? Coma e beba. Seja muito abençoado pela bênção de participar do Senhor. Sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração.